A galera do Face, mais um vídeo aí, tamo junto. Galera do YouTube, do Twitter. Galera que me segue aí, tamo conectado mais uma vez. O negócio é o seguinte, esse vídeo agora vamos tá falando de um tema bastante polêmico, que é o homossexualismo. Na verdade, nem costumo falar muito homossexualismo não, porque o homossexualismo vem no sentido de doença e tal, e todos nós já passamos a entender, graças à ciência, que o homossexualismo não é uma doença, na verdade. Que o homossexualismo, na verdade, é a homossexualidade, que já vem designando aí da questão do comportamento em si. Então, o que acontece? Como todos sabem, como deixei bem claro no vídeo anterior, eu, como estou convertido há um certo tempo já, eu passo nos meus vídeos não com uma visão assim, da questão da religião, mas sim uma visão baseada na Bíblia e tal. Uma visão daquilo que vem redigido pelas palavras de Deus, assim. Então, é, o tema homossexualismo é um tema assim, a- tirando a questão de ser polêmico em si, já é um tema que várias pessoas já vêm discutindo, está tendo um constante combate entre os líderes religiosos e as pessoas que apoiam o homossexualismo pelo seguinte, é, a gente tem que ter como base a questão de que independente da religião, a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano tem que ter como base as questões de respeito. O respeito se baseia no que? Respeito na parte geral. Quando eu digo respeito, eu falo na questão de saber respeitar tanto a religião das pessoas, como saber a sua opção sexual, ele não sabe respeitar também. Não só isso, mas como outros temas, outras áreas que não incluem neste momento. Mas assim, um dos focos principais assim, para a gente ter um bom convívio em sociedade, acho que são essas chaves assim, são o respeito tal, e a tolerância tal, das diversidades, porque uma das maiores dificuldades do ser humano é conviver com as diferenças tal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tá tendo como tese. A questão é a seguinte, vamos colocar em pauta aqui duas questões. Primeiro, a questão evangélica e a questão homossexual. Está tendo um combate muito grande entre duas pessoas de nível intelectual bastante avançado, do meu ponto de vista, que defendendo a tese e a teoria religiosa, que é o Silas Malafaia, e defendendo a tese homossexual, assim, na maneira do convívio, na maneira do cotidiano, na maneira daquilo que vem ocorrendo nos dias, que é o Jean Willis, que é um deputado federal bastante assim. É um cara que eu vejo ele como um nível intelectual bem avançado, por isso que eu vejo ele bem à frente dessas, dessas práticas assim homossexuais, até como forma de protesto, assim, é uma pessoa que está bem à frente devido ao seu nível intelectual. Então, vamos olhar os dois lados para que a gente possa tirar a conclusão. Primeiro é o seguinte, já foi implantado uma lei, na verdade está em discussão ainda, mas é uma lei que visa a seguinte base, que todas aquelas pessoas que está sendo bastante discutido também essa lei, que é o seguinte, todas aquelas pessoas que vierem atingir de forma verbal, ou seja, a partir do momento que você expressa sua opinião como eu não aceito o homossexualismo e tal, de alguma maneira ou de outra, você será punido. Ou seja, fazendo uma espécie de blindagem sobre o homossexualismo. Essa lei ainda não foi aprovada, está em discussão ainda, mas a partir do momento que ela já foi apresentada, já está repercutindo de uma maneira assim, sabe? Extraordinária, porque são dois blocos sociais que têm bastante evidências assim, no nosso cotidiano, que é o homossexualismo hoje em dia cresce de maneira assim, devastadora. E a própria questão religiosa, não só da questão evangélica, mas como a questão
da religião católica, entre outros. Então é o seguinte, o tema é polêmico, porque devemos ressaltar algumas coisas, e eu, como alguns, como um defensor, na verdade, da tese que se baseia na Bíblia e tal, sobre ser contra o homossexualismo, eu vou expor algumas opiniões aqui que é o seguinte. É, muito se discute alguns itens como o quê? O casal homossexualismo ele pode ou não pode, no caso, estar adotando uma criança sendo homossexual. Assim, na verdade, a gente tem como básico o quê? Uma criança pela qual ela vai ser criada por um casal homossexual, eu digo, tanto homem, casal homem-homem e mulher com mulher, assim, já vai sofrer uma série de distorções educacionais, no sentido de que toda criança ela tem como base o homem, o pai, a mulher, a mãe. Então, a partir do momento que ela perde aquilo ali, toda a, a sua escolha, toda a sua mentalidade, toda a sua base educacional vai por água abaixo, entendeu? E assim, mesmo podendo ressaltar assim, Juninho, mas a gente vê casais heterossexuais que acontece do pai ser, ser de má índole e tal, não ter caráter, ou pode ser a mãe também no caso, e acontece que batem nas crianças e tal, acontece, beleza. Só que a gente tem que ter como base o seguinte, o ser humano pode mudar sua diretriz. Devido ao ser humano ser racional, o que eu estou querendo dizer com isso? O pai pode ser ladrão e seu filho não necessariamente vai crescer e virar um ladrão. Mesma coisa. O pai pode ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa bacana, não significa que seu filho vai ser bacana, entendeu? O caráter. Então, isso são coisas que a gente deve ressaltar. Mas, devido a teorias de psicólogos, psiquiatras, fica bem claro que uma criança, quando ela é criada por pais homossexuais, vai ter uma grande probabilidade de sofrer algumas, algumas distorções em termos educacionais que talvez se fossem pais heterossexuais não iria ocorrer. Então isso é um dos itens que estão em combate e tal, e que a gente tem que ter um pouco de senso crítico para estar sabendo diferenciar isso uma coisa da outra. Direitos iguais também. Assim, todos os momentos, todos os órgãos, assim, todos os meios de comunicação costumam sempre dar ênfase para as pessoas que apoiam o homossexualismo para que elas possam defender a seguinte tese: os direitos não são iguais quando o assunto é homossexualismo. Pausa. Como os direitos não são iguais? A pessoa homossexual, vamos colocar o exato exemplo. Se uma pessoa ela é agredida, por exemplo, ela, ela vai ser ela vai ser julgada, a pessoa que sofreu a agressão, ela vai responder o processo por quê? Porque ela recebeu aquela agressão, então tem lei pela qual irá defendê-la por aquilo, entendeu? Ou seja, a pessoa que sofre calúnia, defamação, ela irá responder por aquilo, entendeu? Então, os homossexuais, em si, eles querem que ocorra leis não pelo fato da agressão em si, por exemplo, não pelo fato da agressão no caso física ou verbal, mas sim por elas serem homossexuais. E voltando ao começo do vídeo, a gente deixou bem claro que o que é homossexualismo não é uma doença. Então, a partir do momento que ela não é uma doença, é um comportamento, não precisa necessariamente de haver leis que coloquem o homossexualismo como a, a parte, uma, a margem da sociedade, ou seja, pessoas diferenciadas no quesito de que tem que ter uma atenção especial para isso. Não, não devemos ter uma atenção especial para isso. Eu discordo disso completamente. Eu acho que homossexualismo tem que ser levado como pessoas normais, entendeu? A única diferença é que elas têm escolhas afetivas diferentes, ou seja, preferem se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, entendeu? Mas que todas elas devem ser levadas como pessoas normais, devem ser julgadas como pessoas normais e assim ter uma visão da sociedade como pessoas normais, não pessoas à margem e tal, ou então pessoas que devem ter, devem ser julgadas, ou então ter uma atenção especial. Eu, particularmente, discordo disso, entendeu? E assim, a gente da igreja evangélica tal, assim,
temos que deixar bem claro que a nossa religião, ela não julga as pessoas, no caso, ela julga as suas atitudes. Ou seja, a igreja, baseada na Bíblia, ela não está julgando a pessoa, ela está julgando o homossexual. Mas, pô, não estou entendendo como assim. É o seguinte, o homossexualismo ele é pecado, então a gente está criticando a prática do pecado, entendeu? A gente está criticando o fato da pessoa se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, que isso se torna pecado baseado na Bíblia. Agora, em momento algum, a gente está julgando a pessoa pelo seu caráter, não, pelo contrário, porque muitas vezes a imprensa, muitas vezes os meios de comunicação começam a passar isso como uma forma de que os líderes religiosos da igreja, principalmente evangélica, passam a levar isso como o quê? Como algo que o homossexual é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que não. Sabe? Como se fosse a pessoa assim. Que, que fosse aquilo que a sociedade não está preparada para conviver, ou seja, como se fossem pessoas ruins. Não, pelo contrário, são pessoas, a maioria das vezes, boas, mas que tem uma conduta contrária daquela que a igreja apoia no caso. Entendeu? Mas assim, é, a igreja tem um papel de quê? Baseado na nossa religião, a gente tem o papel de orientar as pessoas a mudarem o seu comportamento, entendeu? Porque é isso que prega na Bíblia. A Bíblia o tempo todo prega o sentido de quê? De que devemos amar as pessoas. Então, a partir do momento de amar, a gente tem como... A partir do momento que você começa a orientar as pessoas de uma maneira sábia, orientar as pessoas aos bons costumes, orientar as pessoas das boas ações, isso já é um sistema de amor, entendeu? Já é um fato assim que você passa a amar as pessoas. O amor não é significativamente a questão afetiva de nossa, eu te amo, tal, não, pelo contrário. O amor em si, a maneira é muito ampla, entendeu? É isso mesmo que Jesus veio pregar. Uma maneira de amar as pessoas, a questão de instruir. Então a igreja ela tem como extrema responsabilidade tá fazendo com que as pessoas homossexuais que sofrem tal, com o preconceito e tudo, venham se converter ao sentido de quê? De procurar uma coisa que é baseada na Bíblia, caso haja interesse, ou seja, a religião em si também ela não força ninguém a nada, a gente tem que deixar bem claro que a religião ela não força ninguém a nada, entendeu? Porque temos que ter em tese também que religião não muda ninguém. Religião não é algo que faça com que as pessoas obtenham a graça, não, pelo contrário. O que vai te fazer obter a graça, o que vai te fazer ser uma pessoa melhor, a sua fé que você tem que ter em Deus tal, e, e nas suas boas ações que você deve praticar todos os dias, sempre procurando sempre fazer o bem, entendeu? É isso que vai te fazer diferenciar, porque assim, é, vemos que os homossexuais são, são em si coisas que o quê? Sofrem discriminação, sofrem, mas eles sofrem discriminações assim como os negros também sofrem, assim como os pobres também sofrem, assim como outras classes sociais também sofrem, entendeu? Então, tudo que acontece com, com os homossexuais já vem acontecendo há anos, há séculos, com outras classes também, assim como os negros, assim como pessoas de religiões diferentes da, da maioria da população sofrem também. Então devemos parar com essa questão de ficar, não, nossa, o homossexualismo a homossexualidade é algo que sofre uma discriminação, que sofre um preconceito, que sofre uma violência totalmente extrema a outras demais classes sociais, não, pelo contrário, entendeu? E assim, eu fiz mais esse vídeo mesmo para a gente estar explicando essa questão, mostrando uma base, assim, mostrando mais um olhar crítico, mas um olhar bastante amoroso daquilo que a igreja prega sobre o homossexualismo, entendeu? Então, uma dica que eu deixo para todos aí é para a gente ter mais uma tolerância, independente da sua maneira de pensar, tal, com relação à religião, sua maneira de pensar com relação àquilo que você deve fazer no seu dia a dia, tal, porque assim, nossa obrigação mesmo é estar praticando o bem, como eu sempre gosto de ressaltar isso, praticando o bem, amando as pessoas, respeitando seus ideais, respeitando suas maneiras de pensar, porque a gente vive num país que nem o Brasil, que é um país que temos uma liberdade de expressão que demais países não têm, entendeu? Então a gente tem que estar agradecendo especialmente a Deus, tá? Por ter constituído isso na nossa Constituição mesmo brasileira, entendeu? Então, a ideia que eu queria passar para vocês
esse vídeo aí que a gente passasse um pouco a refletir sobre esse lance aí e tal, do homossexualismo e tal. Era isso mesmo que eu queria estar passando pra vocês, galera que curtiu a ideia aí, curtiu o vídeo. Tem a descrição aí embaixo aí das redes sociais, do Twitter, Facebook, é só adicionar, adiciona lá no Facebook lá, segue a gente no Twitter. Toda semana a gente tá com um vídeo aí, galera que gostou, pode curtir lá, clicar em gostei aí e tá compartilhando pra geral. Queria deixar um salve, um grande abraço para vocês aí. Que todos fiquem com Deus. Que Deus possa iluminar mais uma semana nossa aí. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.